Fala aí, rapaziada! Professor Paulo Verling para hoje tratarmos do juiz das garantias, a decisão do STF nas ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305 sobre o juiz das garantias. Vamos falar aqui de todos os pontos que decidiu o STF e fazer uma forma de você lembrar de tudo o que dissemos aqui de maneira mais fácil, sempre com o nosso método penal mais fácil, para você não só entender o assunto, mas ir além, te trazer um gatilho mental, uma forma de você lembrar de tudo que estudamos aqui de maneira sempre mais fácil. Então fica aí com a gente. É isso aí, rapaziada. Vamos hoje tratar dessa decisão do STF, nessas ADIs que falei no início, e também, mais do que isso, como dito, vamos fazer uma forma de você lembrar, com uma historinha aqui, com uma brincadeira, para você lembrar de tudo que o STF decidiu nessas ADIs. Minha sugestão é que você abra o seu Código de Processo Penal e vá analisando os dispositivos que vamos falar aqui, porque algumas questões ali você vai ter que dar uma riscadinha ali, porque o STF entendeu de maneira diferente. No primeiro ponto, já indo aqui para o nosso slide, temos aqui o artigo 3º-C. A disposição no artigo 3º-C diz que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa. Aqui, o STF já entendeu que, além das infrações de menor potencial ofensivo, também nos processos de competência do tribunal do júri, processos de competência originária dos tribunais, que são aqueles regidos pela Lei 8.038 de 90, casos de violência doméstica e familiar, e também no caso aqui a infração de menor potencial ofensivo, nesses 4 casos, não só nas infrações de menor potencial ofensivo, que não serão observadas as regras relativas ao juiz das garantias. Também com relação ao recebimento da denúncia ou queixa, passou-se a entender que a decisão sobre o recebimento da denúncia ou queixa não é mais do juiz das garantias, conforme prevê o Código de Processo Penal, e sim do juiz das instruções. Vamos ver nos slides mais à frente que cessa a atribuição do juiz das garantias com o oferecimento da denúncia ou queixa. Então, voltando aqui comigo, vamos falar de vários pontos acerca dessa decisão do STF. O STF declarou a constitucionalidade do juiz das garantias, mas alterou em muito o instituto. A ideia do juiz das garantias é um privilégio ao sistema acusatório, distinção das funções de acusar e julgar. Segundo o previsto no Código de Processo Penal pelo legislador, a ideia do juiz das garantias é de ser um juiz específico para aquela fase da investigação. Inclusive, as disposições do Código de Processo Penal é de que esses autos relativos à investigação, ou seja, do juiz das garantias, não deveriam sequer ser remetidos ao juiz da instrução. Veremos que o STF decidiu diferente, que agora sim deve sim remeter os autos ao juiz da instrução. O juiz que atuasse na fase da investigação seria totalmente impedido de atuar na fase do processo. O STF já decidiu, veremos também isso, que não é mais impedido, ele pode sim atuar também na fase do processo. E aqui uma questão interessante e muito importante já inicial são os casos que não são aplicáveis essas regras. E já como primeiro mnemônico, como dito e prometido para você não ficarmos somente na explicação, mas trazer a forma mais fácil de você lembrar, lembre que o juiz das garantias não gosta de Bon Jovi. Isso para você lembrar de que quando falamos de Bon Jovi, o juiz das garantias, essas regras atinentes ao juiz das garantias não serão aplicadas a processos de competência do tribunal do júri, processos de competência originária dos tribunais, casos de violência doméstica e familiar e também infração de menor potencial ofensivo, ok? Então aqui já o primeiro mnemônico para você lembrar desses 4 casos em que as regras atinentes ao juiz das garantias não serão aplicadas. Entendeu o STF que no júri e nas competências originárias dos tribunais já havia disposições próprias. No júri temos disposições próprias lá nos parágrafos e artigos mais à frente do Código de Processo Penal. Competência originária dos tribunais
temos previsão específica na Lei 8.038. Nos casos de violência doméstica e familiar, entendeu o STF que a vítima necessita de um maior amparo, então ficaria sempre o caso com o mesmo juiz. E infração de menor potencial ofensivo já foi assim previsto pelo legislador ordinário, que não seriam cabíveis as regras atinentes ao juiz das garantias. Bacana? Segundo ponto, voltando lá para o nosso slide, tivemos a disposição do artigo 3º-D, parágrafo único, que dizia que nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais deveriam criar um sistema de rodízio de magistrados. O STF entendeu que o Código de Processo Penal estabelecer isso é formalmente inconstitucional. Isso porque não seria o Código de Processo Penal o diploma específico para estabelecer a regra. Esse estabelecimento é uma competência do Estado, de iniciativa própria do Tribunal de Justiça. Assim prevê o artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Então, para os ministros, esse trecho, ou seja, o artigo 3º-D, violou o poder de auto-organização dos tribunais. Então, vindo aqui comigo, para você lembrar disso, você já viu que o juiz das garantias não gosta de Bon Jovi, e o juiz das garantias também não vai a rodízio, ok? Para você lembrar que o sistema de rodízio estabelecido pelo Código de Processo Penal para comarcas em que só houvesse um juiz atuando foi declarado formalmente inconstitucional. Seria atribuição do Estado por meio da iniciativa do próprio Tribunal de Justiça. Bacana? Vamos lá, próximo ponto, próxima alteração no Código de Processo Penal. O juiz das garantias, diz o artigo 3º-B, é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Esse dispositivo foi declarado constitucional, ou seja, o juiz das garantias foi declarado constitucional pelo STF, mas em muitos casos ele teve, por meio de interpretação conforme a Constituição, alterações, ele promoveu alterações significativas. Aqui vindo aqui comigo rapidamente, não vamos ficar aqui nesse questionamento se o STF poderia, se ele não poderia. Na verdade, o STF adentrou sim num juízo ali de conveniência, de oportunidade, que seria mais próprio do legislador. Mas vamos ser aqui específicos, entender o assunto e não ficar aqui criticando a decisão do STF. Vamos entender, acertar a questão e passar na prova e ser feliz, beleza? Voltando lá para o slide. Nesse ponto aqui, como foi declarado constitucional, lembre-se que o juiz das garantias é responsável por lesados. Para você lembrar de legalidade, ou seja, controle da legalidade da investigação criminal e salvaguarda dos direitos individuais. Então, voltando aqui, você já viu que ele não gosta de Bon Jovi, não vai a rodízio, e ele é responsável por lesados. Lei de controle da legalidade da investigação criminal, lesados de salvaguarda dos direitos individuais, e aí vai, né? Cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Mas com esse gatilho mental você já traz o resto da informação. Bacana? Vamos lá para o próximo. Temos ali, no artigo 3º-E, a disposição no Código de Processo Penal dizendo que o juiz das garantias será designado. O STF entendeu que a designação não seria um instituto correto, pois a designação é uma decisão discricionária do tribunal. Então, entendeu o STF que o juiz das garantias deve ser investido e não designado, conforme as normas de organização judiciária. Ou seja, a designação traria essa ideia dessa decisão discricionária. Por isso, o STF entendeu que o juiz das garantias deve sim ser investido. E para você lembrar, volta aqui comigo, ele é responsável por lesados e lembra que ele usa vestido, não é isso? Só para você lembrar de que o juiz das garantias, ele será investido e não designado. Bacana? Então aqui já tivemos vários pontos e vamos continuar aqui com os nossos mnemônicos, método penal mais fácil. Vamos lá? Próximo slide. Se ele usa vestido, é 24. Brincadeiras à parte, sem nenhum preconceito, só para você lembrar, vamos deixar de mimimi, né? Só para você lembrar, se ele
Usa vestido é 24, para você lembrar do prazo de 24 meses. Na verdade, são 12 meses, mais 12 meses, prorrogável uma única vez, para implementação do juiz das garantias. O CNJ vai estabelecer as diretrizes e também fazer a supervisão da implementação do juiz das garantias. O STF estabeleceu esse prazo, 12 meses, prorrogável uma única vez por mais 12 meses, contado a partir da publicação da ata de julgamento. E tivemos também, pelo STF, a fixação de uma regra de transição. Se a ação penal já estiver instaurada no momento em que for implementado o juiz das garantias, a eficácia da lei não acarreta qualquer modificação do juízo competente. Então, voltando aqui, temos esse prazo de 24, ou seja, 12 meses, mais 12 meses, para ser implementado o juiz das garantias, contado a partir da publicação da ata de julgamento. Regra de transição. Se no momento dessa implementação a ação penal já estiver em curso, em nada altera. Então vamos lá anotar mais esse ponto. Ou seja, se usa vestido, é 24. E 24, para você lembrar que é o prazo de implementação, que na verdade é de 12 mais 12 meses, prorrogável uma única vez. Bacana? Vamos lá, voltando para o nosso slide, artigo 3º-B, parágrafo 1º, trata acerca de que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão será encaminhado à presença do juiz também no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência na presença do Ministério Público, Defensoria e advogado constituído vedado a videoconferência. Aqui estamos falando da audiência de custódia. A audiência de custódia, segundo o Código de Processo Penal, deve ser realizada em 24 horas. Decidiu o STF que esse prazo de 24 horas é salvo impossibilidade fática. Então lembre-se de 24 sim, sim de salvo impossibilidade fática. Ou seja, deve ser em 24 horas. Se tiver algo que impossibilite, pode ser feito posteriormente, não será declarado ilegal o procedimento após esse período, se comprovada a impossibilidade fática. Quanto à videoconferência, o dispositivo dizia que era vedado o emprego de videoconferência. E hoje, se você abrir o site do Planalto, está dessa forma. Por isso que eu te falei no início. Vai lá e já vai riscando, porque o que vai cair em prova é a decisão do STF. Como decidiu o STF. Porque entendeu o STF que é possível, sim, o emprego de videoconferência, desde que o meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia de todos os seus direitos, mediante uma decisão do juiz competente e de forma excepcional. Então, voltando aqui, nesse ponto, vimos que quando falamos da audiência de custódia, temos que 24, sim, para lembrar de que é de 24 horas o prazo para audiência de custódia, salvo impossibilidade fática. Quando falamos da videoconferência, cabe videoconferência? Sim. E aí você lembra de vide. Videoconferência, para lembrar de que será cabível a videoconferência desde que o meio seja apto a verificar o quê? A integridade do preso e demais direitos. E essa audiência por meio de videoconferência será excepcional, ou seja, excepcionalmente. Ok? Vou melhorar esse ezinho aqui, né? Então, videoconferência, nesses pontos aqui, você tem que lembrar, desde que tenha uma decisão do juiz e verificado que é um meio apto a verificar a integridade do preso e demais direitos, pode sim, excepcionalmente, o juiz determinar que a audiência de custódia seja feita por meio de videoconferência. Bacana? Seguindo aqui, voltando para o slide, o dispositivo, o artigo 3º-C, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, dizia: recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. O STF entendeu que a competência do juiz das garantias vai cessar com o oferecimento da denúncia ou queixa. Então,
Onde tiver nesses dispositivos aqui, artigo 3º-B, inciso 14, artigo 3º-C, caput, parágrafos 1º e 2º, ou vai estar escrito igual está aqui, recebida, você vai ter que colocar lá e trocar por oferecida, ou vai ter recebimento e você vai ter que trocar por... vai ter recebimento e você vai ter que trocar por oferecimento. Porque, voltando aqui, qual que é a ideia? Temos o oferecimento da denúncia ou queixa e uma decisão do juiz acerca do recebimento ou não. Estabeleceu o legislador no Código de Processo Penal que o juiz das garantias era o juiz responsável por essa decisão de receber ou não a denúncia ou queixa. Mas o STF, por meio de interpretação conforme a Constituição, aplicação de princípios e tudo mais, decidiu que essa decisão sobre o recebimento da denúncia ou queixa não é do juiz das garantias, e sim do juiz da instrução e julgamento, aquele que vai atuar na fase do processo. Então, voltando para o slide, nesses dispositivos aqui você troca a palavra recebida ou recebimento por oferecida ou oferecimento, ok? Isso porque quem decide se recebe ou não é o juiz da instrução. Voltando aqui no quadro, então para você lembrar desses casos aqui, já fazendo sequência aqui para a nossa historinha, vimos lá que ele usa vestido, é 24, essa brincadeira toda. Vamos lembrar então que é oferecida, ok? Para você lembrar de que oferecida a denúncia ou queixa, cessa a competência do juiz das garantias, ou seja, não é mais com o recebimento. Ele não é mais responsável pelo recebimento. Então lembre de que é 24 sim, é oferecida, isso tudo para trazer esses gatilhos mentais para te ajudar na hora a lembrar, ok? Vamos lá para outro ponto. Fazendo continuidade aqui, temos o artigo 3º-D, que diz que o juiz que na fase da investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º, ou seja, competências investigatórias, ficaria impedido de funcionar no processo. Você já vai lá e risca essa palavrinha impedido. Na verdade, todo o dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF. Ou seja, o juiz das garantias não fica impedido de atuar na fase do processo. Voltando aqui comigo, é o que eu estava te falando no início. O STF em muito minou o Instituto. Essa era a ideia do legislador. Se atuou na investigação, não vai atuar no processo, para trazermos uma maior imparcialidade. Mas o STF minou o Instituto dizendo que não tem esse impedimento. É possível sim que o juiz que atuou na fase da investigação também atue na fase do processo. E fazendo sequência aqui para a nossa historinha, para você trazer a memória de maneira mais fácil, lembre-se então de que não há impedimento. Não há, é oferecida por quê? Porque não há impedimento, ok? Não há impedimento. Beleza? Então, outro ponto aqui, check. Beleza? Seguindo, vamos lá para o slide. Com relação ao artigo 3º-A do Código de Processo Penal, dizia o Código de Processo, e ainda diz, na verdade, mas tivemos uma decisão do STF interpretando de maneira distinta. O dispositivo diz que o processo penal terá estrutura acusatória, que é isso que eu estava te explicando, essa distinção, essa separação da fase de investigação, da fase de processo, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Nesse ponto, o STF entendeu que o juiz pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Aqui, na verdade, esse já era o entendimento do artigo 156.1, já previsto anteriormente, que facultava ao juiz ordenar também, mesmo antes de iniciar a ação penal, a produção antecipada de provas, né, observada necessidade, proporcionalidade, etc. Enfim, voltando aqui comigo. Esse aqui foi mais um ponto que o STF realmente substituiu um pouco ali a decisão do legislador. O legislador queria vedar por completo a iniciativa do juiz na fase da investigação, na atuação probatória, mas o STF entendeu que pontualmente, nos limites legalmente autorizados, o juiz pode determinar sim diligências suplementares. E a palavra-chave aqui então seria pontual, né? Oferecida, não há impedimento, e é pontual. Lembre-se que também desse caso, para você lembrar que pontualmente
pode sim o juiz determinar diligências suplementares, ok? Seguindo então o nosso slide, temos o artigo 3º-C, parágrafo 3º, que diz que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, ou seja, matérias de investigação, da fase investigatória, deveriam ficar acautelados na secretaria do juízo, ou seja, não seriam enviados ao juiz da instrução, mas o STF entendeu que os autos sim devem ser remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Ou seja, o juiz das garantias remete os autos ao juiz da instrução e julgamento. Voltando aqui, então aqui essa era a ideia do legislador, termos uma separação rígida entre a fase da investigação e a fase do processo. Inclusive, os autos nem seriam encaminhados, mas o STF foi lá e disse que sim, os autos serão remetidos. Então, vamos lá, seguindo a nossa historinha aqui, nossa brincadeirinha para lembrar, é oferecida, não é porque não há impedimento, é pontual e remete, ou seja, para você lembrar aqui a palavra-chave, que os autos devem ser remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Bacana? Isso tudo para você lembrar de maneira mais fácil de tudo que vamos tratar aqui, ok? Agora, seguindo mais um slide, temos lá que lembrar de alguns prazos. O artigo 3º-C, lá na tela, parágrafo 2º, diz que as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução, que após o recebimento da denúncia ou queixa deve reexaminar a necessidade das cautelares em curso no prazo de 10 dias. Já sabemos que não é mais recebimento, e sim oferecimento, mas aqui esse slide é para falar que a questão desse prazo de 10 dias para o juiz da instrução reexaminar as cautelares em curso, o STF entendeu que ok, deve sim o juiz da instrução reexaminar a necessidade das cautelares em curso nesse prazo de 10 dias. Então, voltando aqui comigo, temos que lembrar de alguns prazos. Prazo de 10, de 15, de 90 e de 180. Quando falamos do prazo de 10 dias, estamos falando do prazo que o juiz da instrução, ou seja, é um prazo para o juiz da instrução, ele reexaminar as cautelares em curso. E o STF entendeu que essa medida é constitucional. Então, vou colocar aqui, reexaminar as cautelares que foram ali propostas pelo juiz das garantias, ou seja, determinadas, na verdade, pelo juiz das garantias. E aí, os outros prazos, voltando aqui na tela, quando falarmos do prazo de 15 dias, o artigo 3º-B, parágrafo 2º, dizia que somente se podia prorrogar uma única vez o inquérito por até 15 dias se o investigado estivesse preso. O STF entendeu que é possível, sim, haver novas prorrogações, não apenas uma única vez, como estabelecia o Código de Processo Penal, mas novas prorrogações do inquérito estando o investigado preso, desde que hajam elementos concretos e diante da complexidade da investigação. Outro ponto que o STF decidiu é que a inobservância desse prazo não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a avaliar os motivos que a ensejaram. Nesse ponto aqui, o STF deveria ter utilizado a palavra relaxamento, igual está aqui no finalzinho do dispositivo, né? Porque quando falamos de ilegalidade, não é revogação, e sim relaxamento. Mas então, se cair na sua prova dessa forma, você tem que marcar correto. É só questão mais técnica, mas só para você ficar esperto que o STF utilizou a palavra revogação, quando deveria ser utilizada a palavra relaxamento. Então, voltando aqui na tela, com relação ao prazo de 15 dias, o que você tem que lembrar? Quando falamos do prazo de 15 dias, temos o prazo de prorrogação do inquérito policial, prorrogação do IP, ou seja, do inquérito policial, quando preso, ok? E o que decidiu o STF é que é possível, sim, haver novas prorrogações, ok? Novas prorrogações.
Bacana. Então, temos que lembrar de 10, 15, 90, 180. Voltando para os slides para falarmos do prazo de 90, o dispositivo no Código de Processo Penal estabelece que o juiz das garantias deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. E o STF estabeleceu então um prazo para o Ministério Público, prazo de 90 dias para encaminhar todos os procedimentos de investigação criminal ou outros procedimentos com outra denominação, não só o PIC, né, que é chamado Procedimento de Investigação Criminal do Ministério Público, mas também outros procedimentos que tratam da investigação criminal. E nesse caso, se não for encaminhado, haverá a nulidade desse procedimento, ok? E esse prazo de 90 dias é independentemente de o juiz das garantias já ter sido implantado na respectiva jurisdição. Então, voltando aqui comigo, vimos lá o prazo de implementação, 12 meses mais 12 meses, uma única vez, diretriz do CNJ, supervisão do CNJ, podendo ser prorrogado aqui se houver uma justificativa apresentada ao CNJ. Esse prazo de 90 dias do Ministério Público, então já vamos colocar aqui 90 dias, que é o prazo para o Ministério Público encaminhar as investigações, independentemente de já haver a implementação do juiz das garantias ou não. Então, o Ministério Público, em 90 dias, deve encaminhar as investigações, todos os procedimentos, sejam ele PIC, procedimento de investigação criminal, ou qualquer outro procedimento investigatório com outra denominação. Bacana? Voltando no slide, temos o artigo 3º-F, que dizia que deveria haver um regulamento estabelecido no prazo de 180 dias para disciplinar como as informações relativas à prisão e identidade do preso deveriam ser transmitidas à imprensa, respeitando-se ali a efetividade da persecução penal, direito à informação, dignidade da pessoa submetida à prisão. Nesse ponto, o que decidiu o STF? Decidiu o STF que estabelecer isso por meio de regulamento seria uma forma de censura prévia. Ou seja, as informações transmitidas à imprensa devem sim respeitar a dignidade do preso, a efetividade da persecução penal, o direito à informação, mas isso não pode ser regulado previamente. Ou seja, regular previamente seria uma forma de censura prévia, violando-se aqui a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Ok? Voltando aqui na tela. Então, quando falarmos do prazo de 180 dias, na verdade, não há mais esse prazo de 180 dias. Porque o prazo de 180 dias era o prazo previsto pelo Código de Processo Penal para se estabelecer por meio de regulamento, ou seja, não é mais o regulamento meio apto para se estabelecer isso, entendeu assim o STF, que seria uma forma de violação à liberdade de expressão. Estabelecer isso previamente seria uma forma de censura prévia. Quando falarmos então de informações, as informações sobre a prisão e a identidade do preso não devem ser regulamentadas, serão analisadas caso a caso essas informações. Prisão e identidade da pessoa presa. Mas continuam tendo que observar a dignidade da pessoa submetida à prisão, a efetividade da persecução penal e a informação, direito à informação. Então, dignidade do preso, efetividade da persecução penal e de informação, o direito à informação. Então aqui, falou em informações, peidei. Prisão e identidade do preso deve respeitar a dignidade, efetividade do preso, direito à informação. E precisa de regulamento para isso? Para informar isso? Não.
O regulamento seria uma forma de censura prévia. Bacana? Voltando lá para o slide. Próximo e último ponto decidido pelo STF diz respeito à audiência pública e oral. O artigo 3º-B, inciso 6 e inciso 7º diziam que para prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-las, seria assegurado, na verdade, para prorrogar a cautelar, a prisão provisória ou outra cautelar, seria assegurado que houvesse uma audiência pública e oral. O STF entendeu que essa audiência pública e oral é preferencialmente e não obrigatoriamente. O inciso 7º, temos que, para o juiz das garantias decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, deveria ser também assegurado contraditória e ampla defesa em audiência pública ou oral. O STF deu interpretação conforme para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar essa audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Voltando aqui comigo, qual que é a ideia? A ideia é você garantir o sucesso da medida. Então, por exemplo, se temos a necessidade de prorrogar uma interceptação telefônica e você faz antes uma audiência pública e oral, na verdade você perde a efetividade dessa medida, porque a pessoa já sabe que vai ter essa medida contra ela, a interceptação do seu telefone. Então aqui o STF entendeu que essa audiência pública e oral, nesses casos, ela pode não ocorrer, desde que haja risco para o processo, pode ser diferida em caso de necessidade. Para prorrogar uma prisão provisória ou outra cautelar também é preferencialmente mediante audiência pública e oral. E para continuar e terminar aqui o nosso quadrinho, você vai lembrar então da audiência pública e oral. Oral pode não ser realizado, né, galera? A gente contou toda essa historinha tal, 24 sim oferecido, não tem impedimento, e nem sempre rola oral, né? Brincadeira à parte, é isso, sem mimimi, só para você lembrar. Audiência pública e oral pode não ser realizada, beleza? Então, audiência pública e oral pode não ser realizado, não é isso? Pode não ser realizada a audiência, né? Realizada. Bacana, pessoal? Então, olha lá, galera, estudamos, entendemos os institutos e trouxe aqui uma forma de você lembrar rapidamente aqui. Vimos lá que o juiz das garantias não gosta de Bon Jovi, que não será aplicado em caso de procedimento do júri, competência originária dos tribunais, violência doméstica familiar, infração de menor potencial ofensivo. O juiz das garantias não vai a rodízio. O sistema de rodízio foi declarado formalmente inconstitucional pelo STF, pois deveria ser uma lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, portanto, de competência do Estado. Juiz de garantias responsável por lesados, controle da legalidade e salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário. Juiz das garantias lembra que ele usa vestido para lembrar de que ele deve ser investido e não designado. Designado seria uma decisão discricionária, por isso o STF entendeu de que ele deve ser investido. Se usa vestido, é 24, para lembrar do prazo de 24, 12 mais 12, prorrogável uma única vez, para ser implementado o juiz das garantias. CNJ vai estabelecer diretrizes e fazer a supervisão. É 24 sim, 24 horas, prazo da audiência de custódia, salvo impossibilidade fática. Sim, também para videoconferência, desde que seja um meio apto à verificação da integridade do preso e garantia de todos os seus direitos, excepcionalmente, ou seja, uma medida excepcional, a videoconferência. Se usa vestido, se é 24, é oferecida, ou seja, brincadeiras à parte, oferecida para dizer que, quando oferecida a denúncia, cessa a competência do juiz das garantias. É oferecida porque não há impedimento, ou seja, não temos mais o impedimento do juiz que atuou na fase da investigação também atuar na fase do processo. Ele é pontual. Pontualmente pode haver diligências determinadas pelo juiz, ok? Diligências, o Código de Processo Penal falava que era vedado por completo a atuação do juiz na substituição também do órgão de acusação, e o STF decidiu que pontualmente ele pode determinar diligências suplementares para dirimir dúvidas sobre questão relevante. Lembre agora que ele remete
ele remete os autos ao juiz da instrução. O dispositivo do Código de Processo Penal proibia isso. Deveriam os autos ficar acautelados em juízo, mas agora o STF determinou que os autos serão remetidos. Lembre-se dos prazos de 10, 15, 90 e 180. 10 dias é o prazo que o juiz da instrução, ao receber os autos, deve reexaminar essas cautelares. 15 dias, o Código de Processo Penal estabelecia que era o prazo para o inquérito policial quando preso. Não havia somente uma prorrogação. E o STF entendeu que podem haver novas prorrogações diante de elementos concretos, diante da complexidade do caso. 90 dias, prazo para o MP encaminhar as investigações, seja PIC, procedimento de investigação criminal, ou qualquer outro procedimento sob pena de nulidade. 180, e aqui independente do juiz das garantias já ter sido implantado, né? 180 é o prazo que estabelecia o Código de Processo Penal para se editar um regulamento para se disciplinar como as informações sobre a prisão e a identidade do preso seriam transmitidas à imprensa. Entendeu o STF que esse regulamento prévio seria uma forma de censura prévia. Então, informações sobre a prisão e identidade do preso, transmitidas pela autoridade policial, magistrado, Ministério Público, devem respeitar sim a dignidade do preso, efetividade da persecução penal e direito à informação, mas não ser estabelecido como isso vai ser feito previamente por meio de um regulamento. E por fim, com relação à audiência pública e oral, oral pode não ser realizado, audiência pública e oral pode não ser realizado, não é toda vez que rolou oral, né? Só brincadeira aqui, chega de mimimi, só para você lembrar, oral nem sempre é realizado, né? Audiência pública e oral pode não ser realizada em casos em que se for prorrogar uma prisão provisória ou uma cautelar, audiência pública e oral será preferencialmente realizada, né? Sempre é bom, né? E a produção antecipada de provas pode também, audiência pública e oral, não ser realizada quando houver risco para o processo, pode também ser diferida em caso de necessidade. Bacana, galera? Brincadeiras à parte, quis aqui trazer essa matéria de forma leve, não só para você entender, mas para você lembrar esse nosso método penal mais fácil, para lá na prova, na hora de você marcar a questão com segurança, você ter esse gatilho mental, trazer isso mais fácil à sua memória e assim acertar a questão, marcar com confiança. É isso aí, galera. Me diz aí nos comentários o que você achou do nosso método e tamo junto até o dia da sua aprovação. Grande abraço!